Olá, muito bem-vindo a todos. Esse é um podcast especial de 40 anos da Igreja Batista Boas Novas. Nós vamos relembrar histórias, vamos passear pelo tempo, falando sobre os 40 anos da nossa igreja. Está aqui comigo o pastor Elias, a Tereza e o Doraci, que são membros fundadores da nossa igreja, e nós vamos aproveitar esse tempo para poder contar um pouco de história, mostrar para você o operar de Deus nesses 40 anos de vida. Pastor? Olá, é bom demais estar com vocês e estar aqui com o Doraci, a Tereza, ícones da história da nossa igreja, e também aqui com o Fernando para esse bate-papo gostoso sobre a história da Igreja Batista Boas Novas. Isso aí. Eu vou pedir para a Tereza e para o Dora se apresentar, e aí depois eu vou começar perguntando como tudo começou, como que a gente vai decorrendo aí no nosso assunto. Bom, eu sou Tereza de Jesus Miranda Costa, sou membro da Igreja Batista Boas Novas. Eu vim desde pequena já, meus pais quando eu era bem pequena, eles se converteram. Aí eles criaram todos os filhos dentro da palavra de Deus. Então nós somos cria, né, de igreja mesmo, que sempre frequentamos igrejas. E é isso aí, a minha vida foi sempre assim. Vou falar uma coisa que você tem que falar nesse negócio aí, que você é filha da avó Isilda. Sou filha da avó Isilda. Quem foi a avó Isilda? A avó Isilda foi a melhor ornamentadora de igreja que teve, que eu conheci. A melhor zeladora, a pessoa que tem um prazer em trabalhar e cuidar da igreja, e pôr flores, pôr toalhas. Ela amava esse trabalho. Vale a pena dizer isso mesmo. Vale a pena. Lembrar Meu pai não chegou a conhecer a Boas Novas, que ele faleceu faz muitos anos, mas ele era um músico maravilhoso. Certo. Tanto é que minha família, eles todos gostam de cantar. E cantam bem. Né? Que bom. Modéstia às favas. Né? Joga fora, modéstia. Vai lá. Que bom. Dora? Eu sou Doraci Maria da Costa, membro fundador. Quando nós chegamos ali, nós não tínhamos nada ali. Então foi feita uma campanha. A primeira campanha que nós fizemos para comprar um terreno. E eu fui escalado para trabalhar num domingo. E eu pensei, eu vou entregar todo esse dinheiro da horas extra, eu vou entregar tudo para a campanha. E lá na empresa eles pagavam a gente durante a semana. Daí eu recebi e dei tudo para o tesoureiro lá para ajudar para comprar o terreno. Graças a Deus. Eu tenho muita saudade também dos irmãos que foram embora. Doraci Costa, 87 anos. Eu acho muito bonito o testemunho do Doraci, porque assim, as pessoas olham assim para a igreja hoje e não sabem assim quanto sacrifício foi feito no passado para ela chegar hoje, como ela está. E daqui tem muita coisa pela frente ainda, né? Mas são pequenos testemunhos assim que mostram assim que teve gente que amou. E amou assim, trabalhando, fazendo hora essa para ajudar a comprar o terreno, né? Legal, muito bom, Dora. O que eu acho bonito também é a dedicação e a visão do momento do sonho. Porque assim, tá bom, é só um terreno. Hoje a gente tem um prédio lindo lá, e você vê que lá no passado aquelas pessoas se envolveram de um jeito que hoje a gente usufrui hoje com conforto, com tudo, mas foi de um sacrifício passado que as pessoas fizeram com tanto prazer e tanto amor. E aí você olha assim e fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa hoje. Tereza, fala pra gente sobre quando foi o primeiro culto, e um pouquinho daquilo que você estava falando pra gente aqui, primeiro culto, 1º de maio. Conta pra nós aí. Foi os irmãos que queriam montar uma igreja, fundar uma igreja nova, batista. Aí nós nos reunimos na casa do irmão Altamiro, teve uma reunião
né, para ver a disposição das pessoas, né? E estavam todos dispostos mesmo, tinha de 9 a 10, acho que umas 10 famílias. Uhum. Umas 10 famílias. Que dia que foi isso? Isso aí foi um pouquinho antes de... Eu acho que foi mais ou menos no meio de abril de 85. Você não quer pegar sua colinha, essa é verdade, né? Mas você falou que foi dia 28 de abril, né? Dia 28 de abril foi o primeiro culto. O primeiro culto. Lá na casa da minha irmã e do meu cunhado, Samuel Cavalcante e Maria de Lourdes Miranda Cavalcante. Ah, então o primeiro culto foi dia 28. Foi no dia 28. Antes disso teve a reunião, antes tivemos uma reunião para acertar as coisas, como seria, né? Como o pensamento de cada um, né? Entendi. Aí, o primeiro culto foi na casa do Samuel e da Lourdes. Da Lourdes. E o primeiro ensaio do nosso coro Boas Novas foi feito lá também. Uhum. E o primeiro culto de oração foi feito no dia 1º de maio. Isso foi em 85. 85. Foi feito na minha casa. Era um feriado, todos foram lá. E sempre tinha a tal da comidinha gostosa depois dos cultos. Nós nunca paramos com isso. É meio tradicional. Começou lá atrás essa história. A Boas Novas, ela começou em 85. E é uma característica legal, né? Uma curiosidade legal. Que é assim, o coral da igreja é mais antigo do que a igreja em termos de organização. O coro da igreja começou também, né? Foi. Nessa assim, rapidinho. Porque a organização oficial da igreja aconteceu no dia 12 de julho de 1986. Não é, Dora? Você estava, Dora, na inauguração? Inauguração? No culto de inauguração da igreja? Eu acho que estava. Acho que estava, né? Imagina, a gente não faltava os cultos de oração que tinha, a gente estava sempre lá, nós nos unimos para trabalhar mesmo, né? Para começar firme mesmo. E também foi muito gostoso essa união das famílias, né? Porque eu ia perguntar justamente isso, para a senhora tentar lembrar e citar algum fato marcante desse começo. Foi as famílias sempre se reuniam, conversavam, resolviam as coisas, né, que tinham que ser resolvidas. Aí começou onde seriam os cultos, assim, né? Aí teve meu irmão que ofereceu a casa dele para ser EBD durante todo o tempo. Enquanto não tivesse um lugar para a gente se reunir, um templo, seria na casa desse irmão. Quem era? O Edezon. O irmão Edezon e a irmã Cidinha. Mariana e a irmã Cidinha. Foi na casa deles, a EBD foi feita todas lá. E o último culto, o último domingo do mês, era feito lá por causa da ceia. Que nós nos tornamos, para começar a igreja, nós nos tornamos da congregação, como uma congregação de uma igreja de Edu Chaves. Primeira Igreja Batista de Edu Chaves. Isso foi a origem. À época, pastor César Lacerda de Moura Campos. E ele vinha todo último domingo do mês, ele vinha. Sim. E sempre nesse dia, a nossa igreja cantava muito bonito. Nossa, sempre cantou bonito. Hoje não canta mais. Hoje canta mais bonito. Cantavam aí. Não, foi muito bonito. Mas tinha pessoas que... Nossa, era muito bonito mesmo. E aí, ele vinha, ia para servir a ceia, todo último domingo do mês. E a gente sempre cantava o 521 do cantor cristão. Canta aí. Aquele... Agora esqueci o começo. Esqueci o começo do hino agora. Pronto. Mas era muito lindo esse hino. O pessoal vai ver. Qual que era o número mesmo? 521 do cantor cristão. 521 não era o Jerusalém? Jerusalém. Esse daí mesmo. Muito bonito. A gente cantava com aquela euforia, porque estava todo mundo feliz da vida, né? Uhum. E também os hinos que a gente cantava muito assim, quase todos os domingos, era Firme nas Promessas. Uhum. Então a gente sempre
Que legal, gostava de cantar esse Firme nas Promessas. legal. Ó, uma curiosidade, né? Por que que a igreja veio para Santa Rosália? É assim, antes dela existir, Já conta essa história. teve aqui um missionário chamado John Puy. Ele era um missionário americano, lá do Carolina do Norte, ele era. E ele morava aqui na Avenida São Francisco, aqui na Santa Rosália. E ele sempre dizia para o pessoal, precisa de uma igreja na Santa Rosália, precisa. E aí, naquela época, tinha pelo menos 3 famílias da igreja que moravam aqui. Moravam No aqui. bairro. Você lembrou agora do Edson e a Cida, né? Que morava na Nicolau ali, né? Aqui, descendo ali. Mas também o irmão Altamiro e a irmã Mariquinha, ícones do início da nossa história, moravam aqui. Ele era diácono, Isso, ele já era diácono. E também o irmão José Dorta e a irmã Cida. que ele também era diácono. Também O moravam Moisés aqui, Morava aqui né? também. E esses 2 irmãos, né, o irmão Altamiro Dorta Bernardes e o irmão José Dorta dos Reis, eles foram por bastante anos no início, primeiro e segundo vice-presidente da igreja. Foram muitos anos. E Eu ia ajudaram- perguntar um pouco sobre esses itens também de administração da igreja. O senhor já citou que foi feito. Tinha diretoria, assim, Sim. tudo direitinho. Meu cunhado Samuel, ele era secretário, ele foi secretário por muitos anos, e tinha a sociedade feminina, que era a irmã Mariquinha, era a presidente, e tinha a sociedade feminina, tinha toda a diretoria, assim, tudo certinho, secretária, tesoureira, e Aham. era tudo feito, mesmo sendo congregação, a gente seguia como se fosse uma igreja mesmo, assim, bem... Vamos destacar uma coisa aqui, que aí assim, né, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque a Geisa está aqui, e aí ela é nossa primeira secretária hoje, né? O Samuel Cavalcante era um exímio secretário. Era. As atas que ele escrevia era tipo uma produção literária. Ele era muito bom nisso, né? Era muito bom nisso. E hoje, se a esposa dele, a minha irmã Lourdes, estivesse bem de saúde, até a gente poderia ter trazido ela, mas ela está com Alzheimer e não pode. E a Lourdes, a sua irmã, Ela trabalhou muito, a Lourdes, também. Né? e ela tinha assim uma coisa, né? Que ela, com Samuel, é que fazia as anotações da história da igreja, que ela tem um caderninho perdido até hoje. Perdeu os caderninhos. Né? Onde ela anotava essas coisas e ela, olha, nunca deu esse caderninho de presente para nós. Nunca. E eu pedi. Pedi várias vezes. Ela fala, não, isso aqui é lembrança, isso aqui é lembrança. E nunca quis doar para mim o meu tal do caderninho verde, de capa verde. Capa verde. Ó, verde, né? Verde é importante. Tô vendo. Aí, natureza. A gente fazia muito IBF também. E a gente pegava, por exemplo, eu pegava as crianças lá da minha rua, chamava, e aí o pastor ia com o carro dele, os irmãos iam, enchia os carros, punha 10 crianças num fusquinha e ia embora, sabe? Era uma coisa de doido. Não fala isso agora, senão... Ó, agora não pode, mas naquele tempo podia, aquele tempo podia. Podia não, né? Fazia sem poder. Mas teve uma vez que foi muito acusado, porque tinha a irmã Geni, acho que na Júlio de Mesquita. Sim. E ela tinha uma criançada lá também. E eu reunia a criançada lá da minha rua, ela reunia a criançada da rua dela, e foi arrumado um ônibus, a prefeitura, né, que cedeu um ônibus para pegar essas crianças, tanto lá, e primeiro eles passavam lá no Júlio de Mesquita, que era mais longe, e depois vinham ali na minha casa e pegavam as crianças dali. Só que as crianças, parecia gangue dentro do ônibus. Este é o meu bairro e este é o seu bairro. Briga de bairro dentro do ônibus. Briga e todo mundo ia para a igreja. Todo mundo ia para a igreja, mas era assim uma coisa impressionante, sabe? E eu tinha que ficar, eu era mais velha, né? Eu tinha que ficar ali cuidando da criançada, apertando. Mas tinha um que era terrível.
Ele foi até membro da nossa igreja depois com o passar dos anos. Hum. Ele não deixava ninguém quieto na igreja. Olha, você só não fala o nome dele, que Não esse vou negócio aqui falar. vai pro ar, tá? Não vou falar, porque eu não quero ser processada. Ele não parava quieto. Aí eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, o que a gente faz com esse menino? Ele não para, ele não deixa ninguém sossegado. Aí o pastor falou assim, olhou para ele e disse, você só vai andar atrás de mim agora. Onde eu for, você vai junto. E aí o pastor ia para uma classe, para outra, ver como é que estava funcionando tudo, né? Ia no portão, via as coisas, ia para o escritório, e ele atrás do pastor, sabe? Mas depois ele ouviu o evangelho, ele Tomou jeito. Mudou. Deus sabe. Mudou. Deixa eu fazer uma perguntinha só. Uma coisa só pra gente concluir essa primeira parte. Sobre a... gostoso. pra Já senhora vai ver. O primeiro culto foi feito, era como congregação. Aí no dia 12 de julho de 86, Isso. aí a igreja institucionalizou e se tornou uma igreja. Já ordenou um pastor imediato ou continuava ainda vindo o pastor Espera aí. pra cá? Aí eu preciso... Quando ela organizou, o pastor César ainda vinha. Ainda vinha, eu acho. Logo em seguida, Isso daí o que é lembro bom de bem. destacar também Uhum. é que a gente foi ajudado pelo pastor Francisco Parra Parra. Sierra. Uhum. E o Francisco Parra, ele tinha mais 2 pastores que ajudavam ele no dia a dia da igreja. Tinha. O pastor José Carlos da Horta dos Reis e o pastor Nilson Cornélio da Horta dos Reis, que não morava na cidade, mas ele se tornou membro da igreja. E o objetivo dele de se tornar membro da igreja naquela época era poder participar com as finanças da igreja no começo da igreja. Provisões, né? E era muito assim. Agora eu vou entrar na fase que o Dora parou aqui. Campanhas. Gente do céu. Era. Porque foi campanha para comprar o terreno. Aí, onde vamos comprar esse terreno? Tinha irmãos que não queriam Santa Rosália, porque achava muito longe, muito sozinho, muito... Não sei. Aí, mas no fim foi feito, como a gente é democrático, né? Todo mundo Como votou. a gente é democrático e a gente perdeu na votação, a gente não, o pessoal que não queria, né? Aí foi comprado ali na Santa Rosália mesmo terreno. Uhum. E foi com campanhas, né? Campanhas. Era pouca gente, mas mesmo assim... Então, era isso que eu ia falar. Foi formado congregação, saiu, daí já decidiram comprar um terreno. Já decidiram. E aí foi onde foi feita a campanha que o Dora falou. Aí foi isso. feito comprar terreno, aí foi feita uma edícula no fundo, assim, só um salão Uhum. e uma sala, assim, dividida assim, que ali era escritório do pastor durante a semana. E domingo era classe de escola dominical, era os jovens, era tudo uma, né? Era isso mesmo. Era assim. Isso mesmo. E foi feito assim na lateral do terreno, um banheirinho com uma cozinha bem pequenininha. Agora, nessa cozinha, eu vou contar outra história, tá acabando já, né? Já. Já não tá acabando, já acabou. Já acabou. Ih, ai, Mas pode contar Conta essa daí. rapidinho. É que nós fizemos um jantar, que era estrogonofe, né? E as pessoas compraram os convites para ir para o jantar. Só que tinha um pessoal que eles tinham outro compromisso. E foram, tanto daquele pessoal da igreja foi para o outro compromisso. E depois eles iam voltar ali. Só que quando eles chegaram, os que vieram antes trouxeram convidados. Quando eles chegaram, não tinha mais comida. Tá bom. Quem mandou demorar? Que beleza, né? Tá bom, tá bom. Então, o início foi assim, foi muito gostoso, muito bom mesmo. O espiritual, a parte espiritual era muito gostosa mesmo. A de amizade, a espiritual, tudo era muito, muito gostoso mesmo, sabe? Tempo muito bom, gostoso. né? Tempo muito bom bom. mesmo, gostoso. Tempo muito bom. Então a gente só tem a agradecer. Falaram bom. para a gente falar uma palavra, é gratidão.
Isso que eu ia pedir, uma palavra Uma que resume tudo gratidão. isso. Gratidão por tudo que foi feito e o que está sendo, continua. Eu espero que as pessoas continuem firmes, que não fique assim, vai hoje aqui, vai hoje lá, não, que fiquem firmes ali, criando aquela raiz, ali bem igual o Salmo primeiro, né, que fala a raiz na beira do rio ali, né, na raiz da árvore na beira do rio. É isso que é importante para as coisas irem bem e sempre, sempre, sempre seguindo a palavra de Deus como tem sido feito até agora. Isso aí. Sempre. Tá joia. E outra coisa, fazendo campanha. E fazendo campanha. Campanha dá certo. Tá bom. Campanha dá certo. Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe vocês Amém. pela trajetória. Deus abençoe vocês pela dedicação, pela vida, por tudo que vocês têm feito pela IBBN nesses 40 anos. É isso aí. É isso Eu aí. agradeço de ter tido esse privilégio até agora de estar lá. É isso. E Tá se joia. sair, leva uma surra danada. Tá certo. Vamos jurar? Beleza, obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, continuamos agora com a nossa conversa do IBBN 40 anos, uma linda história. Nós estamos aqui hoje com a Márcia, com a Silene e com a Geisa. Eu vou pedir para que ela se apresente e fale quanto tempo de IBBN cada uma delas tem, para que a gente consiga só se alinhar e continuar o nosso papo aqui. Por favor, Márcia. Eu sou a Márcia Regina Cato, já faz 38 anos que eu frequento a Igreja Batista Boas Novas. Legal. Eu sou a Silene Bergamo, já faz 29 anos que eu estou na Boas Novas. Sou a Geisa Costa Lira. Eu já vim com a minha mãe quando eles começaram a igreja. Eu já estava ali pequena, mas estava ali. E tenho, né, na Batista Boas Novas, tenho 40 anos, porque eu estava ali pequena. E sempre junto com eles, sempre com a minha mãe, com meu pai. Você precisa falar quem é a sua mãe e seu Minha mãe e pai. meu pai é a Tereza, o Doraci, que é uma das famílias que iniciaram a igreja. E eles sempre muito firmes, sempre muito sérios com o Senhor, muito sérios com Jesus. E sempre deixaram isso para a família, para as filhas, eu e para minha irmã. Então, eles sempre com muita responsabilidade e compromisso com a igreja, que foi isso que a gente aprendeu e não esquece. Que bom, que legal. Eu vou perguntar para vocês, eu precisava que vocês me falassem como vocês chegaram a Boas Novas. Cada uma de vocês. A Geisa já falou que ela já nasceu Sim, praticamente eu na tava Boas lá. Novas, É. né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar com a Márcia, depois a Silene, depois vamos sempre manter a... Uhum. Tá bom? Por favor. Bom, eu e minhas filhas somos frutos da Escola Bíblica de Férias. Naquela época, eu tenho uma amiga que se chama Irmã Jane, ela frequentava a Igreja Batista, e ela fez um convite para as minhas crianças e para o pessoal da rua ali mesmo, né? Todas as crianças, inclusive a Silene também. E as minhas filhas foram, e a Jane, ela tinha o marido dela, ele tinha uma caminhonete, e ele enchia de criançada naquela caminhonete, e ia todo mundo para a igreja. E eu me lembro que no primeiro dia que as minhas filhas chegaram da IBF, chegaram toda encantada, amaram as brincadeiras, as histórias, a palavra de Deus, né, que apresentou Jesus para elas, gostaram muito. E passou um tempo, elas falaram, mamãe, vamos para a igreja também, né? Me fizeram convite para que eu também fosse para a igreja. E como meus pais, a irmã Ziza, o irmão Zé, já estavam frequentando a igreja, por convite da irmã Jane também, eu acabei indo, eu fui num domingo. E a partir daí a história de vida, a história da minha família mudou. Porque nós, desde essa época, nós nunca mais saímos da Igreja Batista. E eu me lembro, eu fui num domingo à noite, né, e sempre comecei a participar, e me lembro que o pastor Elias, num dos cultos, ele fez um convite a todos, como ele sempre ele faz, para que as pessoas aceitassem, né, Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, e eu aceitei. Houve um domingo à noite e eu aceitei Jesus, né? Minhas filhas pequenininhas, uma tinha 10 anos, outra 8 anos, elas já tinham aceitado a Jesus. E aí eu aceitei Jesus como Salvador. E aí eu fui fazer o curso para batismo, que eu queria me batizar.
E algo especial que marcou a minha vida nessa igreja foi que eu e minhas filhas, nós nos batizamos juntas, nós entramos no batistério, as 3 juntas, e quem nos batizou foi o pastor Elias, que fez o batismo nosso, né? E assim, algo que marcou foi que quando nós saímos da água, a igreja toda bateu palma, todos em alegria. Aliás, a marca registrada da Igreja Batista é essa, né? É o acolhimento com as pessoas que chegam, é a alegria, é a oração. Então, isso marcou bastante. E a partir daí, a história de vida mudou mesmo, que desde há 38 anos que a gente frequenta a igreja. Hoje, minhas filhas, meu neto servem na igreja também, meu genro também serve na igreja. E eu tenho 2 menores, 2 netinhas menores, uma de 11, a de 11 já se batizou também, e a menor está com 8 anos, já não vê a hora de poder se batizar, ela quer se batizar, que já aceitou Jesus também. Então, assim, é passado de geração a geração, né? Meus pais, que já faleceram, mas que foram da igreja também todo esse tempo, depois eu, agora minha nova geração, né? E assim Vamos seguindo, né? vai seguindo. Que bom, graças a Deus pra por mim isso. Foi bom demais. E Que eu bom. agradeço a Deus por isso, né? Por estar na igreja até hoje, servindo ao Senhor. E é um dos pontos tradicionais da nossa igreja, a IBF, né? Que ela Isso, é bem, a IBF. até hoje, a nossa foi agora recente. Foi. E assim, é um movimento muito grande, é o evento do meio do ano da Sim. igreja, é a IBF, né? Sim. Esse As ano, pessoas. mais de 100 crianças estiveram com a Sim. gente. Então, é que assim, as pessoas não entendem, não têm a noção disso, do que isso representa para a igreja e representou nesses 40 anos, né? E eu acho bem interessante. As pessoas falam, nossa, mas é só uma IBF. Não, não é só uma IBF, é a IBF. né? Sim. E você, Silene? Eu sou fruto também de EBF, né? O primeiro contato que eu tive com a Boas Novas foi na infância ainda, por convite da Márcia, né? Da dona Ziza também. Nós éramos vizinhas, morávamos na mesma rua. Então era isso mesmo, né? Quem tinha carro ali na época enchia o carro de criança, a nossa rua tinha muita criança, né? Sempre. Então foi o nosso primeiro contato, né? O meu primeiro contato foi ainda na infância, na IBF. E depois, anos depois, eu fui para a igreja, depois, em 97, foi quando eu decidi mesmo, né, ir para a igreja. Eu estava passando um momento difícil da minha vida nessa época. A igreja, muitas pessoas da igreja já me conheciam, oravam por mim nessa época, né? Eu não sabia disso, mas eles oravam por mim. Então, no finalzinho de 97 eu fui. E dia 8 de março de 98 foi meu batismo, né? Foi também num culto da noite, né? Num apelo feito pelo pastor Elias, né? Que eu levantei a minha mão e aceitei a Cristo como meu salvador naquele dia. Tem a foto do meu batismo também, aí eu deixei a foto. E de lá para cá, assim, Deus tem alcançado muitas pessoas da minha família, né? O meu pai foi alcançado, né, pela graça do Senhor, a minha madrasta também. Os meus irmãos também tiveram a oportunidade de ouvir várias vezes a mensagem do Evangelho. Depois, no futuro, quando eu ainda estava namorando, meu namorado, né, que hoje é meu marido, André, também aceitou a Jesus na época do nosso namoro. As nossas filhas, né, a Luísa e a Raquel, hoje com 16 e com 12 anos, elas também já aceitaram a Cristo, já são batizadas também. Então, já fazem parte da família, né? Sim, sim. Então foi, assim, uma trajetória rica em bênçãos, né, na minha vida, por uma decisão, por um convite, né? Um convite que eu aceitei. E, assim, a Boas Novas é uma família mesmo, né? É a minha família. Ali tem irmãos, assim, que moram no meu coração num lugar muito, muito especial mesmo, todos eles, né? Que bom. É uma igreja muito acolhedora, né? Acho que a marca registrada mesmo da Boas Novas é o acolhimento. E o que vocês... Oi? Pode falar? Cara, pastor. Ah, tá, com certeza. E vocês, assim, nessa fase que vocês chegaram, que vocês começaram a frequentar, como que era a igreja em si para vocês? Quando eu fui, assim, era uma novidade de vida para mim, né?
Eu gostava muito do ritmo da igreja pequena, sabe? Uhum. Todo mundo Era se capelinha, conhecia, né? era capela ainda, né? Todo mundo se conhecia e eu ficava Coloca muito encantada capelinha com pra isso. gente aqui, por favor. Eu ficava muito encantada com isso, de ver como que todas as pessoas ali se conheciam, se chamavam pelo nome, Sim. né? E achava, nossa, isso muito, muito legal mesmo. É, a igreja traz muitas boas lembranças dessa fase, a juventude, né, era muito unida, né? Uhum. A juventude era muito unida. A gente fazia filme na praça, né, de evangelismo, a gente levava filme na praça. Muitas pessoas foram alcançadas também por conta disso. Era isso que eu ia perguntar, como que era a vida da igreja nesse sentido, da juventude, dos afazeres em si. Acredite ou não, pessoal, essa era a IBBN, Era. né? Eu já cheguei, já não era mais assim, Uhum. né? Eu sou de 19, eu sou bebezinho perto de todo mundo aqui, mas essa era a Igreja Batista Boas Novas aqui, né? Nossa, essa igreja marcou muito a vida da gente, né? Sim. E tem algumas coisas, assim, engraçadas da época, assim, né? Que a gente se lembra, às vezes, que quando chovia, Tinha umas goteirinhas. Tinha as goteirinhas, e o pessoal falava, tem que armar sombrinha para assistir o culto. Mas, assim, são boas lembranças dessa igreja, né? Quando eu fui para a igreja, eu tinha 17 anos. E a mocidade era muito ativa. Bastante. Muito ativa. mesmo. Uhum. Então a gente se reunia nas casas. Cada final de semana era na casa de uma pessoa. Uhum. Então, e lotava a casa, assim, né? Quem tinha carro ajudava a levar o pessoal e a gente chegava em peso, assim, na casa do pessoal e fazia os cultos. E sempre tinha os comes e bebes depois do final, Sim, que era não pode muito faltar. gostoso, era muito É a gostoso. tradição. No Natal tinha cantata de Natal. Tinha. Tinha, que ia nas casas, né? Um grupo Serenata. de jovens. Serenata. Serenata Que de Natal. delícia, era Um muito pouquinho antes da bom. meia-noite, daí já cantava os Isso. idos nas casas. Nossa, como A gente era podia bom. voltar a essa época, Interessante. vamos relembrar. Também. né? Queremos fazer algumas coisas do eu acho tipo que aí em podia homenagem. A gente estava conversando na igreja, acho que no domingo, eu tava falando com a Geisa, e a Geisa falou assim, a gente podia fazer o seguinte, 40 anos comemorar até o fim do ano, né? Verdade. É que tá dando tempo Porque, um mês só. dava pra gente pegar e fazer serenatas, fazer algumas coisas do que a igreja fazia, e a gente voltar a fazer específico como lembrança, como memória, como saudade, né? Exato. Ser saudosista, né? Vamos dizer Isso. assim. É. E você, Geisa? Me conta de quando você se lembra, porque você nasceu ali. Eu cresci ali, né? Então eu me batizei eu me batizei quando eu me batizei, não foi aqui na Capelinha, foi na Batista Vila Santana, que não tinha ainda o tanque. batistério, não Aham. tinha. E era um dia assim muito frio. Eu lembro que eu tava e água muito gelada, mas a gente tava lá. Uma prova de fé. Uma prova de fé. E aí eu lembro muito da minha época de juventude também, como a Silene falou, a gente tava sempre juntos, acampamentos tinha Muito. muitos, né? E eram muito gostosos, um pessoal bom. A Silene falou que a gente orava por ela, mesmo sem ela saber, a gente orava mesmo. E eu lembro disso. É. E era a irmã Eliana Calaça. Sim. Ela pedia muito por você e olha, A família Irmã da irmã de Eliana oração. foi uma família importantíssima na minha vida. Até hoje eu tenho contato com a irmã Eliana, sou muito grata a ela. ela te amava. Porque Ela te amava. ela me abraçou mesmo e tomou conta de mim mesmo, né? Por muitos anos, né? Ela e a família dela me levavam para a igreja, né? Me davam carona, né? Então foi. Te conduziram por um bom tempo, né? Sim. Isso Sou é bom, muito né? grata a Deus pela vida deles. Eu acho muito interessante isso na igreja, no modo geral, né? Sempre tem uma pessoa que estica a mão, estende a mão, pega na sua mão e te leva por um tempo até você conseguir andar sozinha. É verdade. E o que eu acho muito legal é que, assim, chega um dia que é você que está fazendo isso. Né? Então, assim, eu acho muito interessante isso na igreja, no modo geral. Esse acolhimento que a igreja tem. Né? Que são palavras que marcam. E eu vou pedir para vocês
se vocês conseguem resumir em uma palavra esse período, cada uma de vocês, que tá dando nosso tempo já, então a gente precisa ser um pouco assertivo. Uma palavra que resumiria esse tempo de vocês, que vocês citaram aqui? Para mim é gratidão. Gratidão mesmo. Gratidão a Deus que me levou, né, de uma forma tão diferente, me levou a Uhum. conhecer a Jesus. E, então, gratidão a Deus. Gratidão também à irmã Jane, Uhum. porque eu acho que para ela foi um simples convite, mas que ela nunca imaginou que mudaria a história de vida da minha família. Sim. Né? Então, agradecimento a ela também. Gratidão. Que legal. Para mim também é gratidão. Acho que eu não consigo pensar em outra palavra a não ser gratidão. Gratidão a Deus, né, pela misericórdia dele que alcançou a minha vida. Gratidão pelos irmãos, né, que me sustentaram em oração por tanto tempo. Uhum. A igreja, para mim, é a minha família mesmo, né? Uhum. É a continuidade da minha família e é onde eu encontro sentido, né? Sentido para a vida e é o legado que eu quero deixar, né? Para minha família, para as minhas filhas e que elas levem isso adiante também, né? É isso. Que legal. Gratidão também, claro, mas fidelidade. A fidelidade de Deus com a gente, ele sempre foi fiel. Eu pedi muito para que ele cuidasse de mim, e ele cuidou de mim, ele deu um marido bom, ele deu uma filha boa, estão na igreja também comigo. Os meus pais estão ali, estão bem. Então, eu acho que Deus é fiel. Ele não deixa a gente, nunca deixa a gente. Ele sempre está com a gente ali e cuidando e guardando. E aí essas são as misericórdias do Senhor, a graça e tudo mais. Acho que é isso. Muito legal, gente. Muito obrigado pelo tempo de vida de vocês, pelo servir de vocês. Que isso não pare aqui, porque é o que você falou, é um legado, vai vir para os filhos, vão seguindo e as pessoas vai ver daqui um tempo que é somente Deus na nossa vida. Somente. Amém. Amém, amém. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Estamos de volta com a nossa linda história da IBBN 40 anos. Vamos falar agora com a Iracema e com a Juraci, que são membros da nossa igreja, que já tem um pouquinho de história para contar dessa parte da linda história. Membro não, é membro raiz. Raiz. Raiz, pensa na raiz lá no né? fundão. Exatamente. Não é? Aquela que não dá para tirar de jeito nenhum. É isso aí. Tá certo. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar qual o tempo que vocês estão com a gente. Pode começar com a Iracema e depois a Pode Juraci. Então, eu me chamo Iracema Neres do Amaral, sou da família dos Amaral, sou filha de Maria Neres do Amaral, minha mãe era membro dessa igreja também, como nós somos, né? Uhum. Amava essa igreja e ela foi membro há muitos anos, Uhum. até o dia que Deus chamou ela, né? E eu estou nessa igreja há muitos anos também, porque, na realidade, eu não me batizei nessa igreja. Eu me batizei na igreja central. Mas fazia pouco tempo que eu tinha me batizado lá e eu conheci o pastor Elias. Uhum. Inclusive, o pastor de lá era o pastor Ebenezer, ele sempre ia na minha casa. Mas daí eu comecei a vir nessa igreja daqui na Capelinha, e aí foi o pastor Elias que começou a ir em casa. Aí ficamos amigos, né? Nós éramos amigos. E ele gostava muito da minha mãe, da minha família. A gente também gosta muito dele. E assim fomos vivendo que nem uma família. Participei dessa igreja há muitos anos. Cheguei a ser coralista. Cantei 8 anos no coral. Uhum. E 8 anos, pastor. E aí, quando foi para mim a última cantata minha, que a gente apresenta uma cantata de Natal, foi um dia do meu aniversário, 7 de dezembro de 1997. 97. Aí eu fui na igreja cedo, o pastor fez oração, porque eu estava aniversariando para os aniversariantes, e eu voltei para casa. Aquele dia, a gente ia fazer o último ensaio da cantata de Natal. Uhum.
Só quando nós estávamos ali tudo conversando, reunido, eu comecei a me sentir mal. Aí eu tive infarto. Nossa. E a partir daquele momento, aí eu já não pude ir para a igreja mais. Aí eu já corri para o hospital. E aí foi aquela correria. Uhum. Os meninos do corais todos orando por mim, Uhum. naquela hora, porque eu estava lá, morro, e vivendo e morrendo. Uhum. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me levantou e eu estou aqui até hoje, Que bom, indo né? na igreja. Isso é, Amo isso- essa igreja. Isso é uma aroeira, rapaz. Não tem o que derruba. O pastor Elias sabe que eu tive 3 irmãos enfermos, cuidei deles 30 anos, Foi. Uhum. tive coronavírus, estou aqui, É operei uma maroeira. cirurgia. Pastor. Que Estou coronavírus o aqui. quê? E se Deus me fez viver até agora, e quando eu tinha infartado, a médica que cuidou de mim, ela também era evangélica. Uhum. E ela falou para mim assim: olha, você não era para estar aqui. Você tem uma missão muito grande Que para beleza. cumprir. Que bom. Que Aí- Que bom. legal. Aí realmente foi a missão, né, pastor? Foi. 3 irmãos. Tudo Isso, acamado. Isso, Um com 10 anos, outro com 11 anos e outra com 6 anos. é verdade. Cuidei de todos. É isso aí. E tô aqui. Que legal. E aí você, Graças a você tá Deus. muito Você, quietinha aí, por Juraci? quê? Eu sou a Juraci Neres do Amaral, também filha de Maria Neres do Amaral, e também acompanhei toda a vida, né, do pastor Elias, desde jovem. E Velhos tempos. Desde jovem. Tem uma foto dele jovem aí. Jovem só não, jovem e cabeludo. Exatamente. jovem Tem uma que- fotinha É. dele aí, jovem e cabeludo. É. e- Tem uma outra segunda foto que eu separei aí? Não, Coloca ela pra gente aí. ó, se der bullying. Olha lá, Olha lá. Rapaz. É, ele é Olha lá. Olha. Ali é Abigail Essa Correia. época, viu, pastor? É. Que a gente se conheceu. Rapaz, já fui bom de cabelo nessa vida. Olha, é, Não foi? Foi. E já fui magro também. tá vendo, né? Vamos lá, Júlia. Joia. então, e daí Onde vai? eu e minha família a vida inteira seguimos a Igreja Boas Novas. Começamos tudo na capelinha. Uhum. E tem agora, graças a Deus, nosso bom Deus, estamos seguindo. E pretendo seguir até o dia que Deus chama a gente. Legal. Que legal. Ó, assim, a Sema falou um pouco sobre isso. É assim, a família Neres Amaral sempre foi uma família muito querida pessoalmente por mim, mas também pela igreja, né? E eu tenho, assim, algumas lembranças que são, assim, muito, muito fortes, Uhum. porque é assim, se tem um pessoal nessa vida que passou por lutas por causa da saúde, eu vou dizer assim, eu nunca vi uma família que passou por tantas lutas por tantos anos seguidos como esses irmãos e elas lá, firme. É verdade, assim, a Sema, a Juraci, ajudada às vezes pela Fátima, né? Era. Que depois também adquiriu a mesma doença. Foi. É uma síndrome, né? E elas, ó, pensa numa turma guerreira. Guerreira. É Interessante, isso né? mesmo. Como que algumas coisas acontecem e faz fortalecer aquele convívio, né? E a igreja participa sem a gente perceber. E eu falo isso que, assim, eu sempre ouço falar Maria Neres e família Neres Amaral. e Amaral, né? Eu sempre ouço falar dessas famílias dentro da igreja. Eu cheguei aqui na igreja há pouco tempo, então, assim, pra mim é só histórias. Conhecer vocês é um prazer. É mesmo. Agora, vamos falar um pouco da irmã Maria Neres Amaral. Tá? Eu quero dar um destaque para não passar, que é uma coisa parecida com aquilo que o Doraci Costa falou agora há pouco. Uhum. Irmã Maria Neres, ela sim, é uma mineirinha, né? Mineirinha, simples, meio calada às vezes, né? Ela é bem calada. A hora que era para dar bronca, ela dava mesmo, né? A irmã Maria Neres Amaral, ela tem, assim, uma lembrança muito especial dela, que era assim,
na simplicidade dela, no pouco assim que ela tinha de recursos para sobreviver, como uma pessoa aposentada, com um salário mínimo, Uhum. tinha um destaque que era assim: a irmã Maria Néres Amaral, ela nunca deixou de participar do sustento da igreja. Verdade. Nunca. E outra coisa, que era assim, quando a gente comprou o terreno onde a gente está agora, que a gente fala, vamos construir campanha, né? Campanha, vamos construir tal. Era um destaque assim, que ela, todos os meses, ela levava uma oferta que talvez fosse suficiente para um saco de cimento. Uhum. Mas ela não deixava de levar a ofertinha dela para a construção A do templo. construção do templo. Verdade. E eu gosto de contar isso porque, assim, eu acho que isso é uma história que fica Sim. de alguém que, né? Lembra que Jesus falava lá da viúva pobre? É, Não é? última moeda. Essa era a irmã Maria Neres, Uhum. né? Pobre, sim, de grana, né? Mas era uma guerreira, né? E cuidou, assim, da família de uma maneira muito especial. Uhum. Ia para a igreja, né? Frequente, né? Esse é Ela levou toda a família, todos os filhos na igreja. Le- Todos batizaram, né? levou, assim, tipo general, É, que não vai Vai. não, que você vai ver, não é? Então, assim, é, é, assim, quase todo mundo, quase todos os membros da família da irmã Maria Neres se tornou membro da nossa igreja, Uhum. em algum momento da história. Verdade. Né? E hoje a gente tem, né? Hoje ainda a Iracema é membro, a Juraci é membro, o Moisés é membro, Viviane, aí a Viviane, que é a esposa do Moisés, Uhum. Damares, Eloá. a Damares, Eloá, e a Damares ainda com uma especialidade, né? A Damares, ela joga hoje no São Bento, né? No time feminino do São Bento. E esses dias ela estava expondo um troféuzinho lá de campeã, né? Olha que coisa, Verdade. rapaz. A Damares é assim, eu costumo dizer pro pai dela o seguinte, a Damares, ela é assim, a filha que superou o pai no futebol. Verdade. Sem Família. contar, pastora, que ela quase morreu, o senhor se lembra? Eita, quando ela era muita história, bebezinha. Foi muita muita história. Mas assim, o mais importante desse processo aqui, lembrar, é assim, o pessoal presente. Sim. Pessoal presente, né? E constante, né? Eu acho que isso é importante, porque a Iracema, ela chegou na igreja antes de mim. Foi. Antes de mim. A Juraci. De manhã que o pastor ia em casa, você namorava a Maria Estela, né? Eu namorava a Maristela, né? Me lembro. Nós fomos para São Paulo junto, fazer umas compras, né, pastor? Isso, Fomos juntos. muita coisa assim bonita. Foi. E então, assim, são famílias que participaram da construção da história. Foi. História bonita. Da igreja. E vocês estarem aqui Das hoje. igrejas, né, pastor? E vocês estarem aqui hoje é uma forma da gente deixar registrada pro futuro Isso, pastor. essa linda história que vocês construíram junto com a irmã Maria Néres Amaral, junto com Moisés, junto com João Batista, que Isso, também pastor. foi membro da nossa igreja, Gilberto, Gilberto. o Júlio, né? Isso. Família bonita que a irmã Maria Néres Amaral levou a Jesus. Que legal. Vocês fazem parte dessa linda história Faço. e vão continuar fazendo. Vamos continuar. Enquanto Gente, Deus dá-nos isso vida, aqui nós tá- estamos aqui. Está buscando o Senhor. eternizando essa gravação aqui, é para eternizar, para deixar registrado isso. E deixa eu só falar uma coisa. Eu trazia umas meninas para a igreja. Pastor, acho que não se lembra, não. Morava no meu bairro. E elas iam na BD de férias. Eu comecei a levar elas. Elas não continuam, né? Porque o pai também acho que era um pouco meio ignorante. Não queria que elas fossem. Mas pela graça de Deus, hoje elas estão tudo na igreja. Olha que legal. E teve um dia que eu falei para ela assim, falei para uma delas, seu pai achava que a gente fazia lavagem na sua cabeça para você não ir na igreja, né? Ela falou, não, mas realmente, você fez uma lavagem muito boa na minha cabeça.
Não saí mais da igreja, ela está em outra igreja. Que legal. Esperando Deus. É isso aí. Isso que é importante, né? A pastor? semente foi plantada, Foi plantada. germinou, Isso, e aí tem gente que serve ao Senhor que a gente nem sabe, nem sabe. mas que foi fruto do trabalho da igreja. Fruto do trabalho da né? igreja. Isso mesmo. E esse é o mais importante. Isso Muito que é obrigado por todo esse tempo, pela dedicação de vocês e pela vida de vocês empenhada em fazer a nossa igreja crescer. Amém. Isso aí. Obrigado. É isso aí. Deus abençoe. Amém. Continuamos aqui com a nossa linda história da IBBN 40 anos. Agora nós estamos com o Djalma, com a Vera. Eu quero que vocês se apresentem e fale pra gente quando vocês chegaram, como vocês chegaram a Boas Novas. Eu sou Djalma, minha esposa Vera. Nós temos 2 filhos e na época eles eram adolescentes e a gente tinha necessidade de uma igreja que tivesse adolescentes para eles conviverem, porque eles não estavam mais querendo ir para a igreja porque não tinha adolescente onde a gente estava. E nós não achávamos a Boas Novas porque não tinha GPS, a gente tinha páginas amarelas. Faz um tempinho, né? 4 Só horas. um tempinho Isso só. foi cerca de 93, 94. E, para você ter uma ideia, eu tinha um Fiat 147. E a primeira rua eu entrei, o carro parou exatamente em frente à capelinha. E eu preocupado com... Deus falou na marra, né? É. Todo mundo tá achando que tá aqui, ó. E eu querendo fazer o carro funcionar para a gente ir para o nosso compromisso, e ela feliz da vida porque achou a igreja que a gente queria procurar. Olha só. E aí nós passaram algumas semanas, a gente não conseguia, não dava certo da gente ir na igreja. Aí um domingo deu certo, nós fomos no culto da noite para conhecer. Aí nós combinamos, vamos chegar discretos, vamos sentar nos fundos, Uhum. né? Vamos procurar não ser vistos. Nós chegamos atrasados por causa da chuva e só tinha lugar na segunda fileira, lá na frente. Que não era pra E ser não visto. deu 5 minutos que eu estava sentado, o pastor Elias já fala para eu me levantar e apresentar a minha família. Quer dizer, não foi nada discreto. Era para passar vergonha mesmo. Aí chegou o momento da mensagem, o pastor Elias falou no livro de Jonas. Eu falei, é aqui. Porque o principal para nós era que fosse uma igreja que tivesse essencialmente a Bíblia como diretriz. Uhum. Aí o pastor Elias falou sobre o livro de Jonas, a mensagem foi muito boa. No domingo seguinte nós estávamos lá. Aí estamos lá Legal. aí há cerca de 31, 32 anos. Mas. Isso foi em 93 para 94, 94. 95, amor. 94 para 95, né? Por aí. A gente não marcou a data, Uhum. né? Mas foram aí 30 e poucos anos, né? E logo em seguida a gente já era membro da igreja, participávamos da IBD, Uhum. né? E é interessante, eu estava comentando com a irmã Teresa lá fora, que as classes da IBD se reuniam em volta da capelinha Não ao tinha ar lugar. livre. Não tinha lugar, Do né? lado Porque de não fora, tinha né? sala, né? A gente não tinha espaço. E então, de início, a gente já teve esse impacto com a palavra de Deus, ali chegar e ouvir o que a gente precisava ouvir. E depois, o outro impacto foi quando o pastor Elias chamou a igreja para sair daquele lugar, para ir para um lugar maior e crescer, que Uhum. foi a compra do terreno Terreno. atual, Do né? terreno atual. E aí, Vera, você? Bom, meu nome é Vera. Ele esqueceu de comentar que no domingo que nós fomos, choveu na gente, onde a gente estava. Então, foi assim, meio que, nossa, mas choveu. Ninguém vai arrumar esse telhado? Por causa da chuva, né? E também que quando o carro parou em frente, eu realmente fiquei muito feliz, porque como assim, ninguém sabia o endereço da igreja, né? Ligava, ninguém atendia, então... ele entrou, eu falei, aqui é a igreja que eu procuro, não sei o quê. Ele falou assim, como? Essa igreja é igreja de rico. Aí eu, não, mas a igreja tá toda caída aos pedaços, ó o portão todo enferrujado. Se é rico relaxado. E ele ligou o carro pegou, não tinha nada no carro, a gente foi embora. Fomos na igreja e a gente tá aí. Era uma forma que Deus usou para mostrar a igreja para vocês mesmo. Sim, graças a Deus, a gente foi muito bem acolhido, a igreja
tinha assim uma coisa de família, tem até hoje, né? Muito, muito forte. A nossa igreja tem essa coisa de família que tem muitas histórias, muita mesmo. Essa coisa da capelinha é assim, o telhado tava vazando, né? Era capaz de chover mais fora do que dentro. Aí o pessoal ficava pegando no meu pé. Tem que arrumar, tem que arrumar. E eu falei, não, nós vamos, mas eu tava dando linha pro Pipa. Porque eu queria comprar um outro terreno. Entendeu? Se eu arrumasse aquela ali, eu também ia ficar muito feliz com aquele negócio lá. Então, foi assim. Ia demorar mais a compra. Era um jeito de forçar todo mundo a querer comprar o terreno. Interessante. Desse tempo que vocês chegaram, tenta lembrar e citar pra gente algum fato assim da vida da igreja que marcou vocês. Do que a igreja fazia à época que era marcante pra vocês. A igreja era muito forte na música, né? E nós fizemos grandes eventos musicais, né? O shopping panorâmico estava fechado na época, estava desativado. Nós fizemos um evento lá, a cantata Deus Conosco, né? Foi. Nós reunimos lá cerca de 3.500 pessoas numa noite, né? Então, assim, foi um trabalho e tanto. Isso marcou muito para mim, porque eu trabalhei muito, eu carreguei muita cadeira. Nós alugamos 2.000 cadeiras que vieram de São Paulo. Eu tenho um irmão que era caminhoneiro, a gente chama ele de FIA, e ele vinha de São Paulo e passava na Castelo Branco. Eu falei, é você, entendeu? Ele fez 2 viagens, trouxe 2.000 cadeiras para a gente fazer lá o evento no Panorâmico, no Shopping Panorâmico. Foi isso mesmo. Esse foi um dos fatos marcantes. Nós fizemos grandes eventos até dentro da capelinha, sem espaço. Nós fizemos e lotava. E era muito trabalho, e era muito gratificante, né? A turma ficava brava com a gente, que é assim, né? Chamava lá um coral top, né? Aí eles chegavam e eles iam cantar na capelinha. Tinha um coral que era 50 homens, você imagina só, a capelinha cabia 100 pessoas. Só o coral era 50. O coral era 50. E o pessoal falava, mas é aqui mesmo que vocês vão cantar. É aqui. Bonito isso. Foi muito bom. Muito legal, é muito bom porque assim, são fatos que marcaram a igreja, que hoje a gente não imagina isso, né? Porque hoje nossa igreja tem espaço, hoje nossa igreja tem estrutura, e a gente não imagina esses sofrimentos. E o pessoal fala que sofre ainda hoje, né? O pessoal de hoje não sabe de nada. Porque recebia pessoas de outras igrejas que vinham, que dormiam ali na capelinha, né? E tinha muita coisa, muito evento musical, teatro, e saía para as outras igrejas, porque os meus filhos participavam do coral, aí a gente acompanhava também, onde ia. Ia todo mundo junto, todo né? Mundo. Fazia a Páscoa, era 5 horas da manhã, a gente estava lá, fazendo salada de fruta, cortando pão, essas coisas, porque o culto era 6 horas da manhã. 6 horas de da Páscoa. manhã. Culto da, coral, culto da ressurreição. Essa turma era doida, não era? Mas era muito Temos boa. que resgatar essas memórias, né? Resgatar esses feitos, eu acho. Não, a memória Eu tá só bom. acho. Não, Resgatar a memória tá bom. Os feitos também, porque uma vez no ano, tudo bem, que hoje em dia o pessoal mudou um pouquinho de estilo, né? Mas eu acho interessantíssimo, eu acho muito bacana isso, porque são coisas da igreja. Sim. Né? São da igreja. É história mesmo. É história, é cultural da igreja. E queira ou não queira, com o tempo, algumas coisas vão se perdendo, né? E a gente teve assim também, você falou que marcaram, né? Eventos. Graças a Deus sempre foi mais alegre, né? Mas tiveram tristes também. A gente teve muitas pessoas com problemas de saúde, mas a gente fazia oração e isso, aquilo. E graças a Deus tivemos sempre coisas boas, outras não, mas resultados positivos. A gente teve o Pedro, né? Que é um milagre, e foi na capelinha. E faz 30 anos, ele acabou de fazer 30 anos agora. A gente
orou muito por ele, pelo outro. O pastor Elias falava para Maristela, vem com a criançada, vem com a molecada. E o Pedro está aí, É firme e verdade. forte. E É mesmo. muitas alegrias. E um fato que eu lembrei com o Maurício em casa, a gente até riu, porque o pastor Elias não podia sair de férias. Chegou uma época que ele não podia sair de férias. Era só ele, o pastor. Ele saía de férias, morria alguém da igreja. Ou Nossa. parente de alguém da igreja. Aí o pastor voltava. Tinha que cancelar as férias. Aí o que aconteceu? Como isso estava muito frequente, o pessoal da igreja falou, não, pastor, ou não sai mais de férias, ou a igreja vai junto com ele. Graças a Deus acabou. Eu não sei se ele começou a orar antes das férias, para não ver ninguém, mas... O pessoal ficava estragando minhas férias. Sim, Isso sim. e isso aconteceu um bom período, né, pastor? É, foi mesmo. Várias vezes aconteceu isso. Várias vezes. Mas tudo bem. A gente, lá no céu a gente conversa com quem foi primeiro para atrapalhar minhas férias. Chegar lá no céu, você vai ter uma conta a acertar com alguns. Ó, eu tava de férias. Não, mas é interessante, muito boa, muito boas lembranças de vocês. Muito bom, muito obrigado por vocês fazerem parte dessa história. E que Deus os abençoe. Eu vou pedir para vocês falar. Deixa eu só falar mais uma coisinha aí, porque eu tô sentindo que esse tom seu aí é tom de encerrar o bloco. Uhum. Mas vale a pena lembrar assim, né, que o Djalma e a Vera, eles sempre trabalharam muito em a questão da família deles, né? E a família deles é muito importante para a nossa igreja hoje, Uhum. né? Tem eles que estão caminhando com a gente, tem a Dani, que é a filha, e o Renato, que é o genro, Uhum. né? E a gente tem o Davi, que está aqui tirando foto nossa aqui, né? E fazem muitos anos que o Renato e a Dani, por exemplo, eles são os mobilizadores na área de missões Sim. e gestores de um projeto muito lindo que a igreja tem, que é o Contágio Missionário. Sim. Né? E eles têm uma paixão muito grande, por exemplo, com crianças. Eles trouxeram para a nossa igreja o Kids Games, eles fazem até hoje o Kids Games, e quando a gente sai com um contágio ou precisa deles, eles estão firmes lá. Então é um destaque que eu queria deixar, Uhum. porque isso tem a ver com a construção da história da igreja. Sim, que é o que a Vera falou, né? Que trouxeram os filhos para ter convívio na igreja e hoje eles mantêm esse convívio. Tá o neto, o Davi. Davi, bem mais próximo de mim aí, que a gente trabalha junto no SIC, né? Mas é cultural, é um ensinamento que veio lá de trás e tá aqui, né? O pastor falou que a gente ia encerrar, nós estamos caminhando para lá. Eu queria que vocês dessem um resumo de uma palavra desse contexto desses 40 anos da IBBN na vida de vocês. Gratidão, né, pela igreja, porque nesses 30 e poucos anos a igreja não mudou a essência, que é a palavra de Deus. Sim. Então eu sou grato à igreja por isso, né, pelos 30 e poucos anos que a gente está lá, por ver meu neto lá. Minha neta não está na mesma igreja, mas está nos caminhos do Senhor. Então, eu sou grato pelos ensinamentos que eles tiveram lá, né, pela acolhida, né? Nós fomos muito bem acolhidos. Então, eu só tenho a agradecer à igreja por tudo que ela fez e pelas amizades que surgiram, grandes amizades. O pastor Elias é mais que o pastor, é nosso amigo, né? Nós somos amigos. Então, somente agradecer mesmo a Deus pela existência da Igreja Batista Boas Novas. Bem, obrigado. Aí eu também, é gratidão e família, porque assim, a gratidão pela vida do pastor Elias, porque ele foi muito amigo, foi e é. Nós passamos momentos muito difíceis com família, e ele sempre foi muito companheiro, esteve sempre ali ajudando. E a igreja tem essa essência de família, né? A gente vê que até hoje não perdeu. E as amizades também que a gente fez, que tem, de pessoas que não estão mais na igreja, mas a gente ainda tem amizade. Então, aí é gratidão mesmo. Igual a Silene, que já passou por aqui,
quando eu fui para a igreja, ela ainda não era membro da igreja. E tinha a dona Mariquinha, ela fazia o culto das senhoras lá, né? E a gente fazia tirar oração, orar por alguém, né? E eu peguei o nome da Silene. Só que eu não conhecia a Silene não estava na igreja, mas o pessoal já orava por ela. E aí até eu fui perguntar, né, saber, e hoje ver ela com a família toda na igreja. Sim. Família. Sim. Então é gratidão e família. Muito bom. Verdade. Muito obrigado por vocês fazerem parte da história da IBBN. Deus abençoe. Bom, nós passamos por momentos, por histórias, revivemos lembranças, memórias dos 40 anos da IBBN, né? É uma igreja que todo mundo que passou aqui falou de acolhimento, família e trabalho e vida com Deus. Eu acho que isso que resume um pouco da IBBN nesses 40 anos. Pastor? É verdade. É uma igreja que Deus olhou pra gente assim, num determinado momento da história e disse assim, vamos embora, vamos junto. Eu vou com vocês. E ele tem assim abençoado a gente muito, especialmente com essa coisa da gente ser essa comunidade que a Vera chamou muitas vezes aqui de família. E a igreja é isso, é essa comunidade de Jesus, né? Claro, mas que a gente se relaciona assim de uma maneira muito especial e muito gostosa. Continue assim, boas novas. É isso aí. E pessoal, para vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo, para quem já é dos nossos, muito obrigado por tudo que você tem feito, pela sua dedicação, pelo seu empenho no dia a dia da IBBN. E para você que, por um acaso, não nos conhece, por um acaso vai ver passando no seu feed aí essa linda história da IBBN, venha nos fazer uma visita. Estamos aqui na Porfírio Loureiro 156, em Sorocaba. Esperamos vocês. Venha fazer parte da nossa família. Isso aí. Muito obrigado.